Boa noite, pessoal. Vamos falar um pouquinho agora sobre o processo de descolonização da África e da Ásia e como que esse processo surge após algumas ideias imperialistas, né, que foi concebida antes da Primeira Guerra Mundial, e como que ele se concretiza ao longo de um período que vai da Segunda Guerra Mundial até a Guerra Fria, ou seja, ao longo dos primeiros anos da Guerra Fria. Então é interessante a gente começar a perceber que não é um ato que começa e termina por ali. Vamos começar então com a questão do imperialismo. O movimento imperialista ele tem um grande impulso no século XIX, né, com a conquista de vários territórios na África e na Ásia por meio de Inglaterra e de França. São dois países que vão conquistar a hegemonia do continente europeu e a hegemonia mundial. A era vitoriana, por exemplo, na Inglaterra, ela vai marcar um período de expansão para além do continente africano, do continente asiático, chegando à Austrália e outros locais específicos. Quanto aos países antigos, ou seja, Portugal, Holanda, Espanha, é permitido que eles continuem com suas colônias na África, não é mexido, há um acordo ali entre eles. Na metade do século XIX, depois de 1845, dois países entram na corrida, que é a Itália e que é a própria Alemanha, após um processo de unificação territorial e política, tornando-se um Estado, principalmente o Estado alemão, muito agressivo na questão da produção industrial, e ele passa a buscar também no continente quem fornecesse para ele matéria-prima, mercado consumidor. Então há um vídeo no canal sobre imperialismo, dá para vocês resgatarem ele e com isso aprofundarem o conhecimento de vocês nessa questão. Agora, o que significa isso? Dessa corrida imperialista, nós vamos ter a Primeira Guerra Mundial, porque a própria disputa dos espaços ligados à África e à Ásia leva esses países a brigarem até a Conferência de Berlim, que vai tratar de uma redivisão, até o acontecimento da Primeira Guerra Mundial. Quando termina a Primeira Guerra Mundial, nós temos uma primeira mexida, digamos, a palavra é muito feia, mas uma primeira reorganização do espaço territorial africano e até mesmo asiático. Essa primeira reorganização acontece porque parte das colônias da Alemanha ela é redistribuída. A Alemanha é perdedora da Primeira Guerra Mundial, então há uma modificação no mapa colonial africano. Durante o período da reorganização ali do entre guerras, crise de 29, movimento nazifascista, nós vamos ver que o próprio movimento de Hitler é um crescimento dentro da Europa. Ele começa conquistando algumas regiões da própria Áustria, a Tchecoslováquia, avança sobre algumas regiões ligadas próximas aos Balcãs, numa ligação com a própria Rússia, que também tem um interesse na Europa Ocidental. Agora, a justificativa feita nesse período todo é que o continente africano é visto como um continente inferior, né? O negro como aquele que não tem voz, o negro cuja cultura ela é desvalorizada, o negro que é lembrado de um passado colonial escravocrata, tanto nos Estados Unidos quanto em toda a América, Brasil, um grande exemplo disso, mas a própria Europa usufruiu do trabalho do negro em larga escala. Um continente no qual se resgata talvez o Egito, mas não mais do que isso, o restante não deve ser pronunciado, um continente que perto da Europa é visto como um continente bárbaro e Europa civilizada. Então, ao longo de toda a trajetória imperialista e colonialista, nós temos essa oposição conceitual. A Europa é o lugar dos civilizados que devem ir para a África acabar com a barbárie. Ao longo desse período entre guerras, né, os próprios nativos africanos vão tomando conhecimento, inclusive, né, do seu aspecto cultural, vão resgatando isso e, logicamente, que algumas experiências passam para eles ali. Então, com o passar do tempo, chegamos na Segunda Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial ela vai nos levar a uma própria visão, uma nova visão em relação ao próprio espaço africano. Primeiro porque a guerra acontece inclusive no norte da África. Então muitos territórios tomam, né, parte da guerra, tem que lutar.
a própria Índia, na Ásia, vai lutar com a Grã-Bretanha, né, ao lado da Grã-Bretanha. Então, são territórios que vão tomando conhecimento e vão tomando prática na luta, né, contra o nazismo e contra o fascismo italiano. Do outro lado, terminada a guerra, né, nas conferências que nós tivemos em Alta Potsdam, em Alta Teherã e Potsdam, conferências que vão de 43 a 45, elas colocam 3 países em evidência: Estados Unidos, Inglaterra e a própria União Soviética. E a partir dali começa um novo jogo. Qual que é o jogo? A Inglaterra, ela não mantém suas colônias, ela vai libertando aos poucos, ela vai transformando uma relação muito mais comercial do que uma relação de domínio colonial. A França, ela é envolvida por uma série de questões, a principal é a Argélia, mas também vai caminhando por um processo de libertação. Na Ásia é mais difícil, porque na Indochina, por exemplo, você vai ter a região da Indochina em guerra com a França, depois a guerra do Vietnã, né? Ou seja, não é um processo pacífico. Mas a questão é a seguinte, que nesse tramitar, o que você tem são grandes fronteiras coloniais e que elas abrigavam dentro de si nacionalidades diferentes. Então você tem povos, nações dentro de um território. Quando você tem muitas nações, povos dentro de um território, é um prato feito para conflito. Então muitos conflitos começam dos próprios povos. Do outro lado, você tem conflitos também para a busca de uma independência. No caso de Angola, que busca a independência contra Portugal. No caso de Argélia, que busca a independência contra a França. Agora, nesse processo todo, há uma tomada de consciência. Não do sentido marxista do termo, de conhecer a mim mesmo, mas de um reconhecimento que a África produz cultura, que ela é berço de cultura, que ela é um povo civilizado, é muito mais um conceito antropológico. É uma visão do homem africano no sentido de igualdade. Esses homens que vêm falar da África dessa forma são homens que estão estudando em universidades europeias e universidades americanas e começa um grande movimento na África, que é o pan-africanismo. O pan-africanismo ele vai ser, digamos que, empoderado pelo movimento negritude e também pelo princípio de autodeterminação dos povos que surge de uma carta de Franklin Delano Roosevelt, presidente americano, no qual dizia que todo povo tem o direito de se autodeterminar, de se autodeclarar e de buscar a sua liberdade. E se é todo o povo, inclusive os africanos podem fazer isso, logicamente. Então, a partir daí, a África começa a se ver em oposição ao colonizador. Então, por exemplo, se eu estou na Nigéria, qual que é o sentido de ser nigeriano em oposição aos ingleses? Então, tirando o fato da língua inglesa ser comum, né, o que é uma literatura nigeriana? Qual a diferença do cenário em que ocorre um romance na Nigéria de um cenário que ocorre um romance na Inglaterra? A começar pelo clima, né, na Inglaterra neva e chove, na Nigéria não. A começar pelas frutas, a começar pelo tipo de relacionamento. Então os africanos começam a valorizar a sua própria cultura. E essa valorização cultural, ela faz parte do movimento nacionalista, no qual você tem uma identificação com o seu território, e essa identificação lhe permite se opor ao outro que tem uma identidade diferente da sua e lutar contra ele. Então começam os movimentos de independência da África. Mas isso não deixa de ter problema. Por exemplo, na Argélia, você vai ter uma quantidade muito grande, os pés no ar, né, são franceses que moravam no território argelino e que levam então a França a não querer dar independência à Argélia com medo desses franceses serem massacrados. Isso não impediu que toda a classe intelectual, toda não, né, grande parte da classe intelectual francesa começasse a fazer um movimento, inclusive, de luta pela Argélia, pela independência da Argélia, que vai dar uma guinada, inclusive, na própria visão do mundo intelectual em relação à África. Outro caso específico é o caso de Portugal em relação a Angola. Havia ali uma tentativa de manter Angola muito forte. Portugal só tinha Angola como um meio de sobrevivência, digamos assim, nesse mundo colonial. Mas manter uma colônia é muito difícil, exige recursos militares. Mas Portugal está sendo governado por um ditador,
Salazar, e para ele manter Angola era uma forma de indicar a manutenção também, né, do próprio poder em Portugal. O grande problema é que quando começa a guerra de manutenção da Angola, né, os soldados vão morrendo e, inclusive é uma guerra que vai ser televisionada, é uma coisa de louco, mas ela vai ser transmitida, partes dela. Isso movimenta as mães desses soldados, né, as irmãs, a fazer um grande movimento em Portugal, saindo com cravos às ruas, manifestando contra essa ditadura, que ficará conhecida como Revolução dos Cravos, que em Portugal a Revolução dos Cravos auxiliou na derrota da ditadura portuguesa, mas em Angola ela serviu como um movimento de luta pela independência. Então ali Angola fica independente, mas após a independência mergulha numa guerra civil, uma disputa pelo poder. Outros exemplos que nos é contundente aqui seria a questão de como que África do Sul e Índia se portam nesse modelo. Primeiro, a África do Sul e a Índia é a criação por meio de Nelson Mandela e de Gandhi de dois movimentos de luta pela independência ou por uma transformação política social que não se faz pelas armas, mas que se faz pela questão de uma revolução pacífica. No caso da África do Sul, Mandela vai ser preso e a biografia dele, né, fala dos atos de não violência. Ele se opõe ao grupo que é violento na África do Sul, lutando contra o apartheid, que era a segregação racial entre brancos e negros, culminando com mais de 20 anos de prisão e levando ele aí, por sua vez, né, quando presidente, a tentar unificar uma África dividida, no qual a minoria branca sempre comandou, a maioria negra expropriada, mas agora o negro no poder não poderia repetir o mesmo caso. Como tratar brancos e negros como sul-africanos e não como brancos e negros, né? Não ter uma cor da pele que os separa, mas ter uma unidade nacional por meio da ideia de sul-africanos. Então, é um movimento que vai inspirar outros. No caso da Índia, Gandhi, por meio da chamada desobediência civil, né? A lei existe, mas você não obedece. Ela começa enchendo as próprias penitenciárias, mas abrindo espaço para que a Inglaterra perdesse o controle sobre a Índia, né? Aí a marcha do sal, a própria questão de não comprar mais tecidos ingleses e fabricar os próprios tecidos, a própria questão de não obedecer às regras, mas também não se levantar de uma forma violenta, até a Inglaterra ceder e dar independência à Índia. Mas não coloca Gandhi como o grande salvador do próprio processo interno, né? A briga entre hindus e islâmicos leva à própria morte de Gandhi, depois à separação de Paquistão e da própria Índia. Até por uma questão muito mais, não tão étnica, mas uma questão mais cultural e religiosa. O que essa ideia da descolonização nos traz? Nos traz principalmente, para finalizar aqui, o vídeo não ficar muito longo, a ideia de que na Guerra Fria você vai ter influência ou do comunismo soviético chinês ou do capitalismo americano e inglês nesse processo de independência. E você vai ter o fortalecimento de rivalidades partidárias entre comunistas e capitalistas, liberais, direita e esquerda, dentro desses países, alguns combinando com guerra civil como Angola, que recebeu a ajuda, por exemplo, de Cuba, ou no Vietnã, né, que recebeu a ajuda de um lado da China e União Soviética, do outro do próprio Estados Unidos. Isso vai configurar uma ordem mundial dentro da Guerra Fria, no qual a descolonização vai colocar conflitos regionais, muitas vezes por questões ideológicas, ok? Mas vai também suprir novos modelos de luta que não são aquelas pelas armas. Então, muito obrigado pela atenção de vocês, um abraço, espero que ouçam o vídeo, que possa ajudá-los, né? Mas também que vocês possam indicar para outros colegas para que eu possa, na verdade, para que eu tenha ânimo aí de continuar com o canal também, ok? Um abraço a todos e boa sorte.